eu resolvi fazer o 10º vídeo, porque o de apresentação não conta, com as 10 coisas que eu mais gosto e não gosto aqui em Portugal. 5 coisas que eu gosto e 5 coisas que eu não gosto. Vem comigo! Das 5 coisas que eu mais gosto aqui em Portugal. Em primeiro lugar, vai ser o fator segurança. Para quem acompanha o canal, eu já falei sobre isso, tem muito conteúdo sobre isso no YouTube, motivos que me motivaram muito a querer mudar de país. Um dos fatores que fazia eu pensar muito em mudar de país era com relação à segurança. E eu acabei caindo aqui e nem sabia que era, né, um país tão seguro a ponto de ser o 3º lugar no mundo. Então, isso é algo que me deixa muito feliz, muito tranquila e, sem dúvida, é algo que nos faz pensar muito. Como nós vivíamos no Brasil e nem nos dávamos conta de toda aquela insegurança, aquela paranoia de entrar no carro correndo, sair correndo e tranca a porta, se privar de sair à noite. E no momento que tu vem para um país onde a segurança é algo que é presente, é normal, faz parte, a gente pensa, nossa, que loucura aonde eu vivia, né? Então tu passa a dar um valor muito maior a pequenas coisas, né? Como simplesmente estar andando num transporte público meia-noite, 1h da manhã, sem preocupação. Então, para quem pensa em mudar, não tenha dúvida que essa é uma das coisas que vai estar presente no teu dia a dia e vai te fazer muito feliz, assim como faz a mim. Dizer que não tem assalto, furto, esse tipo de coisa, eu vou estar mentindo, existe sim, mas até conheci algumas pessoas que já passaram por isso, mas geralmente está relacionada ao furto. A pessoa nem vê, abriram a bolsa que estava nas costas, pegaram a carteira com os documentos, dinheiro, né? Ou deixou a bolsa num canto. Geralmente é isso que acontece, principalmente nos pontos turísticos, onde as pessoas que trabalham com isso ou vivem de roubos, furtos, né? Sabe, onde as pessoas estão mais desatentas, mais descuidadas, né, despreocupadas e acabam então cometendo esses delitos. Mas se tu pretende vir para cá apenas como turismo, pequenos cuidados como manter a bolsa na frente, principalmente nos pontos turísticos, ou usar algum outro tipo de bolsa, alguma coisa assim, mas tem como se prevenir, é muito mais light, né? Sem aquela preocupação de colocarem uma arma na cabeça. O segundo ponto que eu adoro é a condição climática. Isso, sem dúvida, é um dos fatores que faz as pessoas que querem mudar de país pesquisar, pensar e analisar antes de qualquer mudança. No estado onde eu vivia, no Rio Grande do Sul, as 4 condições climáticas elas estavam presentes no ano. Não com a mesma intensidade de antigamente, mas as 4 estações se faziam presente. E aqui em Portugal, isso é muito visível, é muito presente. Então, agora fazem 10 meses que eu tô aqui, é o finzinho da primavera, então eu pude acompanhar quase todo o verão. O outono, inverno e a primavera, disseram que esse ano o inverno foi não tão intenso, que geralmente é um pouco mais frio, mas pra mim foi basicamente um outono intenso, eu não pude nem dizer que era muito frio. Eu moro aqui na região de Lisboa, então também já é um pouco diferente do norte, onde o frio é mais presente, mas o lado positivo de tudo isso é que tu sabe que é mais ou menos 3 meses de frio, daqui a pouco já começa a temperatura ficar mais amena e vem o calor, então não é tão intenso todas as estações. Sabemos que aqui na Europa tem países que ficam meses, né, abaixo de muito frio, abaixo de neve, o que acaba muitas vezes sendo algo que as pessoas até desistem de morar no país. Então aqui você não vai se deparar com isso. O terceiro ponto, que era uma das coisas que eu queria muito poder fazer parte do meu dia a dia, é o transporte público. Não depender de carro para nada ou quase nada, né? Então, na região que eu moro, sim, é possível você depender única e exclusivamente do transporte público. Aqui tem, aonde eu moro, né? Eu moro bem na divisa com Lisboa e Odivelas, esses 2 concelhos. Então, eu tenho acesso ao metro, tenho acesso pelo comboio, eu tenho acesso ao ônibus, que é o autocarro. Comboio é como se fosse um trem, né? É intermunicipal, podemos dizer assim. Se eu quiser ir para a margem sul, que é para a parte onde tem muita concentração de praias, eu também vou poder ir, que tem barco, tem comboio, enfim. Então a gente consegue ir para todos os lados com o transporte público com um custo relativamente baixo. Atualmente o custo é 40 euros, então você paga esse passe mensal, né? Faz sua carteirinha, passe mensal, você tem todos esses serviços disponíveis, né? Por
o dia inteiro de forma ilimitada, quantas horas quiser. Então, isso é muito bom e isso proporciona aqui, né, essa facilidade. Aonde eu morava, em Porto Alegre, minha mãe morava em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Se eu quisesse visitar minha mãe de transporte público, eu era obrigada a pegar 2 ônibus e isso ia levar um tempo gigantesco, assim, ó, mais de hora e meia, para conseguir chegar até a casa da minha mãe. Enquanto que de carro eu levava uma média de 15, 20 minutos para fazer o mesmo percurso. Só usando o transporte como realmente necessário, porque se fosse fácil acesso ou morar próximo ao trabalho, porque acabava dificultando demais, né, esse processo de utilização do transporte público. E aqui é muito fácil e com custo relativamente baixo. O quarto ponto que eu adoro é a diversidade cultural. Quando nós chegamos aqui ainda era verão e logo estava entrando o outono, faltava um mês e pouco mais ou menos para entrar o outono. E existem muitos eventos, assim, isso é muito legal. Tem apresentação de jazz, orquestra, teatrais, tudo em locais públicos, gratuitos. Outra coisa que incentivam muito é o acesso gratuito a museus, né, exposições, as juntas das freguesias, geralmente naquela região, para os residentes não paga entrada aos domingos, né? Então tem eventos especiais, é dia da criança, vários locais a entrada é gratuita, ou é o dia da ciência, né? Tudo relacionado a isso é gratuito e assim por diante. Então a cidade realmente respira cultura e incentiva isso, isso é muito legal, né? Porque quanto mais tu conhece, mais tu quer conhecer e a cidade te proporciona isso. Então é algo que me encanta muito e eu não tenho dúvida que quem vier pra cá também vai curtir pra caramba. Outro ponto que eu acho muito legal, o quinto ponto que eu acho muito bom, é o custo de vida. Por mais que a gente esteja falando em euros, né, e nesse momento a gente não pode converter para o real, menos ainda nesse momento Covid, né, mas o custo de vida aqui eu acho baixo comparado ao custo de vida que eu tinha lá no Brasil. Não é à toa que muitas pessoas se aposentam no Brasil e escolhem Portugal para morar, né? Então, as pessoas que conseguem se aposentar ali próximo ao teto, conseguiria vir para cá e ter uma vida tranquila, com qualidade. Não vou dizer numa região central como aqui em Lisboa, mas nos arredores, em outras regiões, mais na parte sul, talvez mais na parte norte, sem dúvida daria para a pessoa sobreviver com esse valor. Aliás, viver, né? Não sobreviver, viver muito bem com esse valor, tendo em vista os custos da saúde aqui, do transporte, da alimentação, né? Que todos esses itens básicos necessários aqui são muito menores comparado ao custo do Brasil. Claro, o fator arrendamento, aluguel, é o maior custo que a pessoa teria vindo morar aqui. Mas, como eu trabalho com isso, eu posso dizer que neste momento os preços já começaram a baixar. Deu para perceber uma baixa. Eu acredito que eu vou baixar um pouco mais, porque querendo ou não, isso interfere de uma forma geral na economia. Então, vai se tornar um pouco mais viável. Talvez os preços dê uma equalizada, né, para não tão exorbitante na forma como estão hoje, que não condizem com a realidade do salário dos portugueses, na maioria, né, das pessoas que vêm aqui para trabalhar. Então o custo de vida, sim, é algo interessante comparado a outros países e eu acho bem positivo, considerando tudo de bom que o país tem para oferecer. Agora, os 5 fatos negativos que eu vou falar. Eu falei odeio apenas por uma força de expressão, porque também não é algo exagerado dessa forma, né? Eu vou falar, daqui a pouco tu vai dizer, isso pra mim risca da lista, esse risca da lista, e que bom, né? É melhor que quanto menos coisas negativas você tiver, mais fácil vai ser pra você se adaptar, né, na mudança de país, se é a sua intenção. Então a primeira coisa que eu não acho muito legal é que aqui tu tem que andar olhando pro chão. Como assim, Fernanda? Pois é. Aqui o pet, assim como no Brasil, ele faz parte da família, tá sempre presente, mas as pessoas não têm o hábito de juntar os cocôs. Essa não tem outra palavra, é isso mesmo. Infelizmente, são poucas as pessoas que têm esse hábito. Eu não entendo por quê. Eu morava até num condomínio gigante em Porto Alegre, onde tinham muitos apartamentos. Então, pela quantidade de pessoas que tinham, acho que tinha mais pets do que propriamente pessoas morando. E era difícil tu se deparar com isso, não que não acontecesse, acontecia, assim, mas poderia andar tranquilamente, assim,
nas calçadas, dentro do condomínio, sem ter que tá vendo cocô dos animais, né? Então as pessoas tinham esse hábito. Aqui eu não entendo muito bem o porquê. Existe uma diversidade cultural muito grande, são várias nacionalidades, pessoas de tudo que é parte do mundo morando aqui, mas infelizmente esse hábito ainda não é muito presente. Espero que mude em breve. O segundo ponto que eu não curto muito é com relação à bebida. Eu acho que é muito importante a gente pensar a forma no que a gente está influenciando a outra pessoa. A gente tem que ter essa consciência, essa responsabilidade. No Brasil é um país quente, principalmente nas regiões mais ao norte. Eu morava na região sul, mas já existia muito essa cultura da bebida, principalmente do vinho. Aqui é muito presente a cultura do vinho. Nos outros estados tinha muito a cultura da cerveja. Aqui, essas duas bebidas também estão muito presentes, principalmente o vinho. Mas, o que eu não sei se não existe assim uma fiscalização, alguma coisa em cima disso, mas é normal as pessoas ingerirem bebida alcoólica no almoço. Então isso não era algo muito presente, assim, de forma diária lá nos nossos hábitos, pelo menos na região que eu morava. Aqui, você vai num shopping, vai pedir um prato, um PF, né, que a gente chama, um prato feito, e a opção de bebida vai vir alguma bebida alcoólica como sugestão. Então isso eu estranhei um pouco, né, porque para eles é normal. A gente sabe que nem todo mundo tem autocontrole, né, eu e meu marido mesmo acabamos assim entrando no clima aqui, quase estávamos bebendo vinho todos os dias, até que a gente ia parar, porque a gente não sabe onde vai parar, né. Então daqui a pouco esse hábito deixa de ser um hábito e passa a ser uma necessidade diária. Então não sei até que ponto isso é legal ou não. Então nós optamos por deixar mais final de semana, quando estamos com os amigos. Mas isso é algo muito presente. E eu já presenciei situação que a pessoa bebe no almoço e depois volta pro trabalho já meio enrolando a língua, assim. Então é algo que eu acho que não é muito legal, principalmente o fator de influência, como eu falei, né? A gente não sabe se de forma direta ou indireta a gente vai estar influenciando crianças, adolescentes, e é importante a gente ter essa consciência, como eu diria, é importante a gente passar essa consciência não apenas com a palavra, mas principalmente com atitudes, né? E o terceiro ponto, que esse sim eu não acho nada legal, a gente já sabe que o mundo todo está mudando, isso é fato, né? Com relação ao cigarro, é algo muito presente. Eu me lembro ainda na minha infância em que era permitido fumar dentro de ônibus. Eu tenho essa lembrança ainda quando eu era muito pequena, revelando a idade. Mas ao longo dos tempos isso foi mudando, até mesmo porque surgiram indenizações absurdas, né, altíssimas, principalmente nos Estados Unidos, depois no Brasil também aconteceu, de pessoas que tinham câncer e acabavam ajuizando ações com relação às empresas de tabaco. E em cima disso acabou gerando toda uma conscientização que ao longo do tempo foi mudando e fazendo com que as pessoas percebessem mais os malefícios do cigarro. Aquela ideia de que era bonito, era status, acabou sendo alterada e com o tempo veio, né, essa conscientização, até regulamentando a forma de vender o cigarro. Mas aqui é algo muito recente ainda. Todo esse processo que o Brasil passou ao longo dos últimos anos e que hoje é muito presente, né? Não apenas nas escolas, nos ensinamentos, mas também nos locais fechados, onde é totalmente proibido o cigarro, e dependendo dos lugares abertos também é proibido. Aqui ainda é muito presente. Então eu levei um choque, literalmente um choque, quando eu entrei num dos principais shoppings aqui de Lisboa, no Comercial Colombo, acredito que seja o maior de Lisboa, aliás, de Portugal, até não sei se alguém sabe, pode comentar. E tem uma área assim, nossa, que cheiro forte de cigarro tava sentindo, né? Andando no shopping, daqui a pouco eu me deparo com uma área gigante, área de fumantes. Só que não era uma área fechada, é uma área aberta que tem ali um acesso não, uma parte onde diz, né, para fumantes, área reservada para fumantes. Então as pessoas almoçam ali, fumam e não tem nenhum isolamento com as demais áreas. Então é claro que aquele cheiro de cigarro ele vai se propagar. E é até engraçado porque uma das academias fica exatamente nessa área. Eu acho muito engraçado. O meu marido faz academia lá nesse ginásio, que chamam de ginásio academia aqui. Então tem que passar pela área dos fumantes para chegar na academia. É meio contraditório, né? Mas tá lá. Então,
isso é algo que eu acredito que vai mudar com o passar dos anos, né? Ainda é muito presente, então para quem vier para Portugal, se prepare. Se você também tem uma certa dificuldade de um cheiro do cigarro, que nem eu tenho rinite, sinusite, todas essas coisas. Minha mãe viveu a vida inteira fumando, mas ela não fumava dentro de casa, então ela tinha esse respeito, né? Acabava sempre fumando lá de fora, no pátio. Então se prepare que vai se deparar com isso. Vai se assustar um pouco, assim, nesse início, né? Aqui as pastelarias, que é como se fossem as nossas cafeterias. Se tu quer ficar num espaço externo, pode ter certeza que vai ter vários fumantes no teu lado. Então, né, com o passar do tempo, a gente acaba mudando os hábitos, né? Em vez de ficar lá de fora, a gente fica no lado de dentro, que a maioria dos lugares, num espaço, hoje já não é permitido fumar. Até pouco tempo atrás era. Eu estava conversando com algumas amigas portuguesas e elas falaram que isso é algo muito recente, que agora que está começando a mudar, né? A conscientização está começando a aumentar. Daqui a pouco isso aí também vai ficar obsoleto, assim como lá no Brasil. O quarto ponto que eu estranhei um pouco foi com relação ao custo dos livros. É até um pouco contraditório falar, porque o custo de vida eu disse que era baixo, o incentivo à cultura eu disse que é intenso, mas o custo dos livros sim é um pouco caro. Como dizia uma conhecida minha de São Paulo, quem converte não se diverte. Então, claro, eu não vou converter aqui os valores dos livros, mas se nós fizéssemos um comparativo, pegando o salário mínimo brasileiro e o custo de um determinado livro, e o salário mínimo português e o custo do mesmo livro, em percentuais, aqui fica muito além comparado ao Brasil. Então eu acho que essa é a melhor forma de fazer comparação, sempre comparar com relação ao salário mínimo, né, de cada país. Então eu queria comprar alguns livros. Se eu comprasse 2 livros aqui, daria o mesmo custo de eu comprar 5 livros lá no Brasil. Então eu acabei optando, né, aproveitar quando vem alguém para trazer para mim, porque isso realmente eu não esperava, né? Então é uma coisa que eu não acho muito legal. Então eu fiz pesquisa em vários locais e todos é meio tabelado, o preço não muda muito, mas se a gente fizer esse comparativo de percentuais, acaba ficando bem mais elevado. Com relação a livros acadêmicos, isso já não sei dizer, porque eu não fiz nenhuma pesquisa em cima disso. Os livros que eu pesquisei, né, deu uma diferença bem grande. Então, se você considera livros uma coisa importante, no meu caso eu deixei todos os que eu tinha no Brasil, até mesmo porque é difícil trazer na mala, né? Vai se deparar com isso sim. Ou já sabe, deixa naquela listinha, deixa isso aqui guardado, quando vier a família vai trazendo, cada um vai trazendo um livro. E o quinto ponto, que eu confesso que eu ainda não me acostumei, é com a velocidade das coisas de modo geral. Bem, aqui as coisas são bem mais devagar sim. A gente tem que aprender a desacelerar ou a gente acaba pirando, né? Então, por exemplo, tem uma reunião ou tem algum curso que você vai fazer. Se marcar o horário das 10, às 10 horas todo mundo vai estar lá. Nem todo mundo, mas a grande maioria vai estar lá. Para, sair, tomar um café, fumar um cigarro, depois volta. Então isso é uma das coisas que já me deparei algumas vezes e eu confesso que pra mim é um pouco acelerada, assim, eu sou um pouco acelerada, então isso pra mim eu tenho um pouco de dificuldade. Talvez tu não dê bola, não se importe com isso, né? Mas de modo geral aqui as coisas acontecem de uma forma muito mais lenta. Então é questão de adaptação, né? Espero que eu consiga me adaptar a isso. Então é isso, gente. Foram 10 itens que eu resolvi falar para que vocês tivessem um pouquinho de conhecimento. Daqui a pouco isso pode não ser relevante, daqui a pouco isso nem é relevante para ti e tá tudo bem, né? Isso realmente é a minha opinião com as coisas com que eu me deparei, mas chegando aqui tu vai poder dizer melhor do que tu gosta ou não, né? Então, por hoje é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.